Quando eu estava me preparando, buscando a direção do Senhor para falar sobre esse tema da santificação, eu lembrei da minha conversão quando eu ainda era adolescente. Mas com o passar do tempo, eu comecei a ver que os padrões de Deus eram altos demais para mim. E passado um tempo, eu falei, Senhor, não está dando para mim. E eu fugi do Senhor. E eu estava pensando de uma parábola que Jesus ele contou, que ele fala que tinha um certo homem tinha 2 filhos. E um dos filhos, ele chegou para o pai e pediu a sua herança. E a palavra ela nos conta que esse filho saiu da presença do pai, não aguentou os padrões de exigência do pai, e longe do seu pai, ele acabou trabalhando com porcos, se alimentando. Diz a palavra que ele tinha desejo de se alimentar da comida de porcos, e lá naquele lugar que ele estava, ele começou a lembrar, do seu pai, começou a lembrar provavelmente do tempo bom, da casa do pai, que lá tinha comida, e ele começou a lembrar, falou, mas lá na casa do meu pai, os servos têm o que comer, e eu longe aqui do meu pai, não tenho desejo de comer a comida dos porcos. E a palavra diz que ele voltou à casa do pai, e o desejo do coração dele era dizer, pai, me faça como um dos teus servos, basta eu estar aqui na tua casa. E a palavra diz que esse pai, quando viu o filho ainda vindo ao longe, ele saiu correndo e abraçou esse filho, provavelmente todo sujo, mal cheiroso, né? E ele falou, meu filho amado, né? E ele mandou dar banho nesse filho, trocar as roupas do filho, colocou o seu anel novamente no dedo, do filho, dizendo, não, você tem parte ainda na minha herança. Eu estava ali sentado, estava lembrando, eu era um desses filhos. Né? Se você lembrou de alguma coisa aí também da tua experiência, diga, eu também, Senhor, eu também era um desses. E o Senhor, o que Ele vai dizer para nós hoje? Os padrões de Deus, eles são altos, e eu não estou aqui para aliviar o padrão de Deus para você. Dizer, não, Deus não exige isso. Eu digo, não, o padrão é alto, Deus exige realmente coisas altas. Mas eu quero dizer também que as misericórdias do Senhor também são altas. Uma vez filho, eu continuo sendo filho. E mesmo longe do Pai, você que de repente está hoje afastado, eu digo para você, lembre de quanto é bom você estar na casa do Pai. Lembre como é bom. E o Pai, ele está pronto a te receber novamente. O Pai não saiu para ir correndo atrás do filho. Ele permitiu que o filho saísse, e lá o filho lembrou das coisas, e o que ele fez? Ele voltou à casa do Pai. Deus colocou isso no meu coração quando eu estava sentado ali. Chico, faz um favor, desliga aquele. Então eu acredito, como ele colocou no meu coração, é porque alguma coisa ele quer falar para alguém nessa noite. Ele já falou alguma coisa para alguém hoje. A gente vai dar o início no tema dessa noite. Pedir que a Ariclê ela coloque o texto base. Então nós vamos estar lendo 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ele diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O tema da nossa mensagem, então, ela
em cima do texto, ela fala aperfeiçoando a nossa santidade. E eu quero começar respondendo para vocês uma pergunta que muitos de vocês provavelmente já se fizeram, ou durante esse mês também fizeram, perguntando o que é ser santo. No hebraico, nós temos uma palavra que muitos de vocês já ouviram, até muitas vezes em lojas, né, a gente vê o pessoal colocar como nome de loja, nome de empresa, que é o kadosh. Kadosh, ele significa cortar, separar. Quando se refere a uma pessoa, alguém, ele diz que é alguém separado para alguma coisa. Então eu quero dizer que você é uma pessoa separada para alguma coisa. Isso é uma pessoa santa. Quem já foi católico, ele sabe que na Igreja Católica existe um costume da beatificação. Tá? Então, quando por intermédio de uma pessoa acaba ocorrendo um milagre, alguma coisa que não tem explicação, depois que essa pessoa ela acaba falecendo, é feita uma investigação e se comprovado que houve alguma coisa que não é uma explicação humana, eles acabam tornando essa pessoa santa. Tá? Então nós vemos aí vários santos aí da Igreja Católica. Tá? Em um conceito mais comum, também nós ouvimos às vezes se relacionar a uma pessoa. Vocês já ouviram muitas vezes falar, pô, aquela pessoa é tão boazinha, né? Ela é uma pessoa tão boa, né? Essa pessoa é um santo, essa pessoa é uma santa. Tá? Então nós vemos que eles acabam relacionando uma pessoa, a santidade, a boas obras. Dentro do nosso meio, na nossa visão, e muitas vezes nós somos também ensinados dessa forma. Muitos dos irmãos sabem, eu sou nascido e criado dentro de uma igreja batista, então a gente cresceu muito com aquele ensinamento de que uma pessoa santa, ela está relacionada a uma pessoa que não peca, uma pessoa que não tem pecado. E com o tempo, eu nascido ali, criado, eu comecei a procurar exemplo nas pessoas do que era ser santo. E essa busca, para mim, ela só causou decepção. Tá? Só fui decepcionado. Eu procurava em pastores, eu procurava em líderes, mas eu me lembro, né, de um irmão, a Rose lembra, o Ronaldo já saiu, não sei se ele lembra, mas tinha um irmão, aquele foi o melhor exemplo de santidade que eu já tive na minha vida. Tá? A Rose, ela deve lembrar bem, esse irmão já é falecido, conhecido como o irmão Orígenes. Ele era diácono na Igreja Batista. Eu lembro muito bem, ele era sapateiro, ele tinha aquela sapataria ali na Nivaldo Braga, quase esquina com a Leopoldo Belzac, que até hoje tem ali a sapataria Orígenes. Quem toca a sapataria hoje são os filhos dele. E eu lembro muito desse irmão, eu lembro muito dele. Eu lembro que eu nunca, na minha vida, eu vi aquele irmão de mau humor, eu nunca vi aquele irmão de cara fechada, eu nunca ouvi uma palavra torpe da boca daquele irmão, nunca ouvi uma palavra de maldição, eu nunca vi aquele irmão falar de ninguém, e nunca ouvi ninguém falando que ele falava mal também. Tá? Eu lembro muito bem que a sua família, e o melhor nível é família,
Eu nunca vi a família dele, os filhos, falarem mal do pai, bem ao contrário. A esposa dele sempre falou muito bem do marido. Ele sempre tinha uma palavra de ânimo para a gente. Você podia ir na sapataria dele, se você tivesse com algum problema, ele chegava sorrindo para você, te desejava um bom dia. Se você precisasse de uma oração, ele orava com você na sapataria, tá? E você saía dali mais leve. Uma experiência muito forte que eu lembro, que um pastor contou certa vez, que esse pastor ele foi chamado para fazer a expulsão de demônios. E esse pastor ficou meio temeroso. Aí ele lembrou, vou levar o irmão Orígenes. E quando eles chegaram na casa onde tinha a pessoa que estava possessa, não precisou nem entrar. Quando eles estavam chegando, a primeira coisa que o possesso olhou foi para a cara do irmão Orígenes e já caiu fora. Então, quando eu soube dessas experiências e observando a vida desse irmão, eu posso dizer que foi um exemplo de uma pessoa que procurou viver em santidade. Quer dizer que ele era um homem perfeito? Não. Ele tinha seus problemas? Provavelmente. Mas em Deus, ele estava encontrando forças para ter uma vida santificada. A palavra de Deus, em 1 João, capítulo 1, verso, a gente vai ler de 8 a 10, e depois o capítulo 2, verso 1 e 2. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Muitas vezes, nós procuramos procurar essa perfeição em homens ou em algumas mulheres. Mas essa perfeição de santidade plena, nós só podemos encontrar em Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo e também no Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que eu vou me conformar com o pecado na minha vida. Eu devo buscar a santidade. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 15 e o 16, ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Cristo, ele não chamou a nós, ele não morreu, ele não nos libertou para continuarmos sendo imundos. Cristo, ele nos libertou do poder do pecado, e o desejo da santificação, ele tem que ser um processo natural de uma pessoa que teve uma conversão real. Quantas vezes, dia após dia, domingo após domingo, você ouve a palavra, você é tocado, você é renovado, e no outro dia, ou até mesmo nem no outro dia, né, às vezes você saindo
na rua ou na tua casa, você volta a acariciar aquele pecado lá de estimação, tá? Sem se importar se aquilo está te separando de Deus ou não. Hebreus capítulo 12, verso 14, ele diz assim: sem santificação, você não verá a Deus. Você não verá a Deus. Então, quando nós estamos compartilhando com os irmãos aqui hoje a palavra, eu não posso dizer para vocês, meus irmãos, está tudo bem, Deus te ama, e isto basta aí para a tua salvação. Eu digo, né, e vocês estão ouvindo várias vezes aqui desse púlpito, que isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E muitas vezes essa mentira, ela está sendo pregada, ela tem sido ensinada em púlpitos aí afora. Tá? Deus te ama? Sim, mas Ele é santo. E muitas vezes isso não está sendo dito para vocês. Então ela acaba se tornando uma meia verdade. Deus, Ele não admite o pecado na nossa vida. Para estar ao lado de Jesus, eu tenho que ser santo. A palavra diz o quê? Sede santos, porque eu sou santo. Se eu quero estar ao lado dele, eu quero caminhar com ele, eu devo caminhar também em santidade. A santidade, ela nos atrai a Deus. Já o pecado, ele nos afasta, ele nos repele de Deus. Deus te ama, mas se você não endireitar o teu caminho, Ele não vai te conduzir ao Pai. Eu digo, né, que quando a gente quer chegar a algum destino e a gente não conhece, hoje a gente tem um equipamento ali, né, o próprio celular, né, um GPS, e ele acaba nos conduzindo. Mas já aconteceu alguma vez do GPS te levar para o caminho errado? Já, né? Comigo já aconteceu. O GPS com defeito, ele nos leva para um caminho, para um destino também errado. Se você não é santo, se você não procurar santidade, se você não procurar santificação, o teu GPS está com defeito. E você vai ser conduzido a um destino errado. Quero dizer para você que tanto o pecado quanto a graça, eles são absolutamente dominadores, eles são exclusivistas na nossa vida. É por isso que eles se anulam mutuamente. Lucas, capítulo 16, verso 13, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Nós já conhecemos esse texto, ele diz, porque você vai acabar agradando um e desagradando o outro. Por isso que a palavra diz, você não pode servir a dois senhores. Por isso que uma vez recebida a graça de Deus, não nos sentimos ou não devemos nos sentir confortáveis na companhia do pecado. Nós não podemos tolerar ou admitir essa possibilidade. Nós não podemos ver como normal ou como uma coisa possível na nossa vida. Santificação, ela é o desejo espontâneo de separar-se de tudo que desagrada a Deus, optando conscientemente pela ação de obedecer de forma integral, sabendo que isto só será possível na força do Espírito Santo. Eu não busco santificação para receber algo de Deus. A gente já ouviu isso em outras ministrações aqui nesse púlpito. Deus, Ele já me deu todas as coisas. Eu não busco a santificação para ser salvo. Ele já me deu a salvação. Esta salvação para mim, ela é de graça. Mas alguém, ele pagou um preço, e pagou um preço muito alto pela minha salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele se fez homem, e ele pagou esse alto preço para que você, nós fôssemos realmente libertos, né, do pecado. E esse preço, ele foi pago com sangue, ele foi pago com vida. Agora, porque eu
estou entendendo esse amor, porque eu reconheço esse amor que realmente eu não merecia, esse sacrifício de Jesus Cristo feito naquela cruz, eu de forma espontânea, eu me separo, eu deixo de lado tudo aquilo que pode me levar a entristecer, tudo aquilo que pode desagradar o meu Senhor. 2 Coríntios, capítulo 6, 14 a 18, ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por toda a palavra de Deus, nós encontramos vários textos onde Deus ele nos adverte, ele nos exorta quanto a essa separação. Deus advertiu a Israel a não se misturar com nações pagãs. Jesus também falou sobre essa necessidade de se guardar da contaminação do mundo. A igreja, ela também foi exortada a não receber em seu meio aqueles que rejeitavam a doutrina de Cristo. E eu quero hoje aqui pedir para vocês que vocês comecem a fazer uma reflexão. E essa reflexão, eu não quero que ela seja, como às vezes chega e diz, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Não, eu quero que vocês pensem muito, que vocês reflitam muito. Como era a tua vida antes de você conhecer a Deus? Está lembrando? Puxando pela memória? Como era a tua forma de pensar? Tuas amizades? Teu trabalho? Tua forma de falar? Teu comportamento diário? Como que era? Estão lembrando? E agora eu pergunto para vocês, e o que mudou agora na tua vida? O que tem mudado? A palavra de Deus, esses dias eu estava meditando num trecho da palavra, e Deus falou muito forte no meu coração. E eu levei um pouco dessa palavra na célula. Um dos dias lá eu ia compartilhar, mas a gente compartilhou bem pouquinho. Nós encontramos uma passagem lá no livro de Reis, que fala sobre a saga dos reis. Quantas vezes nós lemos falando sobre isso, e muitas vezes a gente passa por cima assim, de alguns relatos ali, e Deus falou muito pesado comigo. Ali ele relata sobre um rei chamado Josias. Josias ele era filho de Amon. Amon foi filho de Manassés, e Manassés foi filho de Ezequias. Ezequias, conhecido ali no Antigo Testamento como aquele que restabeleceu o culto ao Senhor. Agora, Manassés, que foi o filho de Josias, a palavra, o que é dito dele, é que ele fez mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos
gentios. Esse cara pisou bonito na bola. Lá em 2 Reis, ele diz que ele não só errou, mas ele também levou o povo dele também a errar. E a palavra diz que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor havia destruído de diante dos filhos de Israel. Então, uma nação escolhida por Deus, uma nação que foi guiada por Deus, uma nação onde Deus operou milagres, maravilhas, de uma forma totalmente sobrenatural, eles passaram a agir pior do que as nações pagãs. Pior do que as nações pagãs. Ele cometeu abominações na casa do Senhor. Eu fui procurar ver o que era dito sobre abominações. Eu encontrei num dicionário do Champlin, ele diz assim, sobre a prática das abominações. Ele fala: práticas idólatras, homossexualismo, orgulho, mentira, violência, falso testemunho, discórdia, sacrifício de crianças, desonestidade nos negócios, altivez, mentira, pensamentos malignos, inveja, inversão da justiça e por aí afora. Vale lembrar que lá em 2 Reis também, ele diz que Manassés, ele sacrificou, ele passou o seu filho pelo fogo, ele sacrificou o seu filho a um deus chamado Moloque. Também diz que ele fazia adivinhações pelas nuvens, ele era agoureiro, e ele instituiu novamente os adivinhos e os feiticeiros ali na casa do Senhor. Ele fez realmente horrores. Depois dele veio o seu filho Amon, e a palavra diz que Amon, ele também continuou a fazer as mesmas obras, as mesmas besteiras. Ele prosseguiu no mesmo caminho aí do seu pai, cometendo as mesmas abominações. E lá no seu epitáfio, poderia tranquilamente ser escrito o que diz na Bíblia também a seu respeito, que diz assim, que ele deixou o Senhor, o Deus de seus pais, e não andou nos caminhos do Senhor. Agora vem Josias. Amon morreu, daí vem Josias. Agora a gente tem boas notícias desse rei. Graças a Deus. Então a palavra diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele andou em todo o caminho do seu pai Davi, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Uma das primeiras obras desse rei, ele manda fazer a reparação do templo do Senhor. E ele manda Ilquias, que era o sumo sacerdote, para acompanhar aí essas obras. E as pessoas que estavam trabalhando, eles encontraram o livro da lei. Os estudiosos dizem que provavelmente era o livro de Deuteronômio. E Ilquias, ele passa para o escrivão, que era Safã, e Safã, ele lê o livro ao rei. E daí ele diz que esse rei, ele foi tomado de profundo arrependimento, ele pede daí perdão a Deus, e daí pronto, tudo acaba, vida que segue. Tá? Não, irmãos, não. Não bastou apenas ele chegar e pedir o perdão de Deus. A palavra ela diz que ele viu todas essas coisas que estavam erradas, todas aquelas coisas que estavam desagradando a Deus, tudo que estava entristecendo aí o coração do pai, e ele partiu para a ação. E vocês vão encontrar em 2 Reis, lá no capítulo 23, ele vai mostrando algumas atitudes práticas de Josias. Ele não ficou só lá no pedido de perdão. Não, ele passou a tomar atitudes.
Então, ali vocês vão encontrar que ele ordenou que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Vejam bem, mandou tirar do onde? Do templo do Senhor. Abominação no templo do Senhor. Mandou queimar todos os ídolos, e ele mandou queimar fora dos muros de Jerusalém. Ele mandou matar todos os sacerdotes que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos demais planetas. Ele derribou as casas de prostituição cultural que estavam também na casa do Senhor. Por curiosidade, vá lá e pesquise o que era prostituição cultural. Pesquise lá. Tarefa de casa para vocês. Também ele mandou matar todos os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, mandou destruir todos os ídolos, todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Ele extirpou todas essas coisas. E a palavra diz que ele fez tudo isso para confirmar a palavra de Deus. E no final a palavra diz que antes dele não houve semelhante homem que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E diz que também, depois dele, nunca se levantou outro igual. Antes dele não houve, depois dele também não se levantou. Ele foi para a prática, ele tomou as atitudes. Ele viu tudo que desagradava a Deus, tudo que estava separando a nação de receber os favores, as bênçãos de Deus, todo o pecado, toda abominação, ele observou. A palavra de Deus revelou as coisas erradas. E a partir do momento que foi revelada, houve arrependimento profundo e agora prática das coisas. Ele extirpou, ele arrancou, ele destruiu tudo que separava a ele e também o povo de Deus. Lucas, quero encerrar com isso. Lucas, capítulo 14, verso 3, ele diz assim, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Repito, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que não renuncia tudo aquilo que o separa de Deus, tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que não é sagrado, tudo aquilo que desagrada o coração do Pai, eu digo, ele não pode ser discípulo de Jesus Cristo. Não pode. Santificação, ela é uma vida de renúncia. Eu renuncio a tudo, eu me separo de tudo, eu extirpo tudo, eu arranco da minha vida tudo aquilo que pode me separar de Deus. Fica a pergunta aqui para vocês. O que pode te separar de Deus? E eu quero responder tudo que pode te separar de Deus. Porque talvez você ainda não tenha entendido. Então a gente vai encerrar com essa palavra aqui, para você entender, para você ir para casa, com essa palavrinha bem fresca na tua cabeça ainda. Isaías, capítulo 59, o verso de 1 a 3, nós vemos o profeta alertando o povo, ele diz assim, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Repito, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Último versículo. A palavra do Senhor diz assim,
lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero que você feche os teus olhos. Santo Deus, a tua palavra foi pregada. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor toque no coração dos meus irmãos. Nós queremos, ó Pai, ser santos na tua presença. Nós queremos, ó Pai, caminhar num caminho em santidade, porque é esse caminho que nos conduz a te encontrar face a face, é esse caminho que nos conduzirá, Pai, a entrar, Pai, no teu reino junto contigo, Senhor Deus. Eu peço, Pai, que nessa noite, Pai, essa palavra, ela entre nos corações, Pai, que ela derrube, Pai, todas as mentiras, ó Pai, que são ditas, que ela acabe com todo engano, Senhor Deus. Pai, como lá para Josias, ó Pai, quando a tua palavra foi lida, ela trouxe esclarecimento, ela trouxe arrependimento, ela trouxe mudanças. Pai, assim eu te peço, Pai, que da mesma forma que a tua palavra ela se torne vida dentro de nós, Pai, que ela seja, Pai, um ponto inicial de transformação completa das nossas vidas, Senhor Deus. Pai, não permita, Pai, que ninguém saia daqui, Pai, sem ter o seu pecado confessado, Pai, sem sair daqui, Pai, com a tua graça derramada sobre a sua vida, Pai, a graça da salvação, Senhor Deus. Pai, continua falando com os meus irmãos, Pai. Fala enquanto eles dormem, fala enquanto eles caminham, fala enquanto eles trabalham, Senhor Deus. Que a tua palavra, Pai, gere vida na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus.